Paz do Senhor, hoje nós vamos falar sobre oposição, ou oposições, na verdade, oposições sobre a obra de Deus. Quem se opõe a alguma coisa, ou se coloca na posição contrária a algo que está sucedendo ou acontecendo. Com base no evento da reconstrução dos muros de Jerusalém ainda, falaremos hoje um pouquinho a respeito da oposição que aconteceu por parte dos samaritanos, dos inimigos dos judeus, quanto à obra de Deus, que era construir o muro. Por falar em obra de Deus, esta expressão também pode ser, às vezes, mal compreendida ou mal explicada por alguns. Naquele tempo, para o tempo de Neemias e dos seus conterrâneos, construir a muralha de Jerusalém para dar proteção à cidade e proteção à comunidade de Jerusalém era realmente fazer a obra de Deus. Obra de Deus pode ser algo em tom ou em atitude de adoração, de louvor, mas também pode ser uma atitude horizontal, quando se serve alguém que está dentro do reino de Deus ou mesmo com necessidade. Jesus disse isso e deixou isto muito claro em Mateus 25, quando falou a respeito da igreja, dos últimos dias, e disse que quem servir a estes pequeninos estaria fazendo a ele diretamente. Então, as obras sociais do hoje, feito pela igreja, igualmente também consiste dentro do grande escopo da obra de Deus. Mas sempre haverá oposição, e era de esperar que, se alguém está fazendo algo para Deus, nunca houvesse contrariedade. Afinal de contas, Deus é o Deus dos deuses, é o Rei dos reis, é o Senhor absoluto sobre tudo, e quem trabalha para Ele, era de esperar que as coisas fluíssem tranquilamente, sempre com vento em popa, como se diz, sem nenhum obstáculo, mas não é bem assim na prática. Na prática, na verdade, quanto mais profundamente você se envolve na obra de Deus, já está provado há muito tempo que poderão ser maiores as perseguições, as lutas, as barreiras, no mínimo as resistências ao progresso da obra. E na lição desta semana, em nossa escola bíblica dominical, estaremos então tratando deste tema que foi sugerido como a respeito de vencer as oposições à obra de Deus. Parte-se do princípio de que sempre haverá oposição para a obra que se pretende fazer para Deus. Então, se você está engajado na obra de Deus, alistado para o exército de Deus, exército do Senhor, então espere oposição. Não vai esperar somente mar de rosas, piquenique espiritual, e como sempre dizemos, ou então só de vento em popa. Não, vento só para contrário também. E para esses momentos precisamos estar preparados. Nessa lição vamos aprender como é que aqueles judeus de então venceram as oposições. Nosso texto de chave, texto principal desta semana, desta lição, foi extraído de Romanos capítulo 8, versículo 37, que diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É uma expressão triunfante, conhecida de muita gente e usada às vezes até de uma forma inadequada ou fora de contexto, porque quando ele diz destas coisas, ele havia falado no versículo 35 anterior de muitas dessas oposições práticas da vida, como tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou miséria, como dizem outras versões, perigos de morte. Vai dizer também no versículo seguinte, citando o Salmo 44, verso 22, que nós somos como ovelhas entregues ou trazidas ou em destino ou endereçado ao matadouro, etc. Ou seja, sujeito à morte o dia todo, diz ele, no versículo 36, ali de 8 de Romanos. Mas no verso 37 o grito triunfante é: mas em todas essas coisas, ou mesmo acontecendo e sujeito a todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. E essa expressão significa: teremos uma vitória completa, teremos uma vitória plena, absoluta, sem sofrer nenhum dano. Mas como entender esse contexto? Na verdade, a perspectiva de Paulo não é para esta vida presente somente, que muitos, aliás, estão sempre focados, mas é para a eternidade. E aí, realmente, como disse Jesus em Mateus 10 e 28,
aqui no mundo, e mesmo o diabo pode tocar somente no corpo, mas não pode tocar na alma. Ou seja, nossa alma está, a alma do salvo em Cristo está 100% segura pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Mas não é por isso, repetimos, que não hajam oposições. Então, novamente, como vencer as oposições? Não é se elas possivelmente aparecerem, mas como vencer, partindo do princípio de que elas realmente acontecerão em níveis diferentes, em tempos diferentes, de formas diferentes, em cada situação, mas elas sempre aparecerão. Paulo chega a dizer que aquele que piamente quer servir a Jesus padecerá perseguições, que é um tipo de oposição à obra, ao progresso da obra de Deus. Nossa lição desta semana está estruturada em 3 tópicos, como normalmente acontece. No primeiro, vamos ver qual a procedência desses ataques. Como temos dito sempre, toda e qualquer vitória sobre fracasso, sobre lutas, é preciso partir da premissa de que existe esse ataque, de que é uma possibilidade. Paulo vai dizer aos Coríntios que nós não ignoramos os ardis do inimigo. E neste tópico da nossa lição, nós vamos ver que a Bíblia revela quem realmente estava por trás daquelas oposições dos samaritanos em relação à construção dos muros em Jerusalém, que aqui é chamado de obra de Deus, e você pode então ampliar e aplicar para os dias nossos dias, a tua realidade, onde você vive, onde você serve a Deus. O que é fazer a obra de Deus? O que é estar na obra de Deus? O que é realmente estar fazendo aquilo que Deus se agrada? Um dia perguntaram para Jesus: que faremos para executar as obras de Deus? Está lá em João capítulo 6, verso 28. E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele é enviado. Ou seja, crer em Jesus é fazer a obra de Deus. Crendo nele, ele vai nos direcionar por seu Espírito para fazer a obra. Mas aí vem as oposições, de como agir. Primeiro, identificando então de onde elas procedem. Não procedem simplesmente de inimigos materiais, visíveis, palpáveis, mas de inimigos espirituais. E a Bíblia deixa isto muito claro em Efésios 6 e 12, dizendo: não temos que lutar contra carne e sangue, sim contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, é um ambiente espiritual. Estamos numa guerra espiritual, como temos falado várias vezes, e aqui mais uma vez, identificar essas oposições é muito importante para não ficar realmente gastando energia onde não devia, ou seja, usando armas inadequadas também para a luta, que é uma luta muito mais de resistência do que de ataque. 1 Pedro 5,8 diz que o inimigo de nossas vidas, de nossas almas, anda ao redor procurando alguém para tragar. E se houver oportunidade, ele fará isso mesmo. Mas, protegidos pelo sangue de Cristo e fazendo a obra e sabendo nos portar, nós conseguiremos debelar, porque em Tiago 4 e 7 também fala de resistir firme e o diabo fugirá, ele se afastará. É verdade que ele não será derrotado definitivamente por enquanto. Vai chegar um dia em que ele será definitivamente imobilizado. Mas por enquanto ele está por aí, vai se afastar. Resista aos ataques, aos embates, às oposições, e então o diabo se afastará. Nesta luta, então, nós que se desenrola no mundo espiritual, precisamos de armas eficazes. E essas armas, disse Paulo, são espirituais. Em 2 Coríntios 10,4, ele fala dessas armas que podem até destruir fortalezas. Ele usa essa expressão fortalezas, as sutilezas do inimigo, mas é preciso identificar. Então, a primeira forma de vencer as oposições é saber de onde os ataques vêm, senão você nem vai começar a batalha. Segundo ponto da nossa lição, o inimigo procura atingir a nossa fé, porque de identificar a forma, a maneira, o jeito que ele ataca também é importantíssimo. Então ele procura atingir a base da nossa sustentação, que é a fé. A fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé é a fé que vence o mundo, que nos mantém de pé, que nos salvou e nos mantém salvos. Mas se o inimigo conseguir sorrateiramente enfraquecer esta base de fé, ele terá ganho a vitória. Mas não vai ganhar não, porque em nome de Jesus nós vamos procurar resistir ao diabo para ele fugir. Então,
ampliando um pouco, o inimigo procura atingir a nossa base, a nossa fé. Com o quê? No caso de Neemias, no capítulo 4 e verso 2 de Neemias, você vai encontrar o desprezo que eles expressaram, verbalizaram e fizeram chegar até onde estavam os trabalhadores do muro, desprezando. Que fazem estes fracos judeus? Era uma atitude de desprezo. Tem eles poder para isso? Então, os inimigos realmente zombaram, desprezaram. Ainda nesse mesmo capítulo, versos 3 e 4, nós temos ali a expressão de escárnio, de zombaria, de desprezo mesmo, num grau muito maior. Outra forma do inimigo atacar é chamar a atenção para da impossibilidade, em trazer à memória que você é fraco demais, é pequeno demais e que a obra é muito grande, portanto está perdendo tempo. O que você pretende fazer? Capítulo 4, verso 2, eles disseram, será que vivificarão essas pedras que foram queimadas no meio do pó? Ou seja, isso é uma impossibilidade. Mas a gente já sabe de há muito tempo que para Deus não há impossíveis. Então todas as oposições à obra de Deus serão derrubadas desde que tenhamos fé. Mas o inimigo vai continuar lutando, tá? Outra coisa interessante, boatos e mentiras. Isso é o tal do fake news moderno, e naquele tempo já havia. Eles inventaram uma história de que Neemias queria ser rei, e assim é mais ou menos o princípio que o diabo usa até hoje. Mentira. Em João 8,44, Jesus disse que ele é o pai da mentira, portanto é o gerador de todo tipo de mentira que há no mundo. Quem mente está inspirado pelo diabo, então, e não jamais por Deus. Cuidado com isso, porque o diabo continua usando mentira contra você também. Outra forma de ele atacar a fé é usar a arma da astúcia. Astúcia, desde o Gênesis, desde o paraíso, que a Bíblia diz que ele era a criatura mais astuta, incorporou na serpente, enganou a Eva, astuto, ou seja, matreiro, malandro, tem os seus ardis, mas com a fé verdadeira e evidentemente baseada na palavra de Deus, a gente vence essa oposição também. Uma última forma de ataque para a nossa fé, com a arma das ameaças. Se nada der certo, o desprezo, o escárnio, que tudo acontece de longe, verbalizado, se não der certo os boatos, as mentiras, ou mesmo a astúcia, ele poderá usar de violência, e ameaçaram realmente o Neemias também. Mas essa oposição também pode ser vencida pela fé em Cristo Jesus, que é todo-poderoso. Concluindo, nós temos o tópico que traz o segredo da vitória de Neemias para nos dar diretrizes para a nossa vida hoje também. Os judeus venceram porque tinham certeza, olha isso, que estavam dentro da vontade de Deus. Eles tinham convicção de que construir o muro, reconstruir o muro para dar proteção à cidade e à comunidade era a vontade de Deus. Então, para você que está me vendo e ouvindo, também é preciso que você tenha convicção, certeza de que está fazendo as coisas dentro da vontade de Deus. Se não estivermos dentro da vontade de Deus, aí as coisas ficam muito flácidas, muito frágeis, sem argumentação sólida. Mas se você tem certeza que está dentro da vontade de Deus, a vitória é nossa, é sua, em nome de Jesus. Oposições haverão, mas você será vencedor. Os judeus venceram também pela oração. Desnecessário é dizer que a oração continua sendo o item essencial, indispensável na vida do cristão de forma individual e da igreja como corporativamente também. Eles oraram. A Bíblia promete resposta à oração em Salmo 50, Salmo 46. Jesus disse, batei, pedi e dar-se-vos-á, em Mateus 7, 7, 8, batei e abrir-se-vos-á. Devemos também naturalmente orar sem cessar. Não é fazer esporádicas campanhas de oração só quando você está em crise, mas orar sem cessar. E Jesus contou uma parábola em Lucas 18 a respeito de orar e nunca esmorecer, ou seja, continuar apesar das oposições, orando e buscando a Deus. Com fé, verdadeiramente. A oração e a fé estão sempre atreladas, não podemos dissociar uma coisa da outra. Pedimos com fé e então ele nos atende. Que assim seja, que as oposições sejam todas vencidas, seja no plano individual ou no plano macro para com a igreja, o reino de Deus. Tenhamos a fé suficiente para continuar lutando apesar das oposições.
porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo, ou seja, obterá plena e completa vitória. Não esqueça, em todas essas coisas que temos passado, as que virão ainda pela frente, somos mais que vencedores, porque nosso maior alvo, nosso objetivo, nossa vida está na perspectiva da eternidade, da vida com Deus na Nova Jerusalém. Que assim seja, Deus em Cristo te abençoe grandemente. Aprenda a vencer as oposições e não se entregar a elas.